Dr. Cássio Concerino está apurando tudo, é muita documentação. Em breve a gente deve ter novidades para entender o que ele vai conseguir constatar em cima de todos os documentos e das quebras de sigilo que foram dadas pela Justiça, tá bom? Então, é importante vocês entenderem qual que é a posição, como é que está essa história em cima do Osmar Stabile, tá certo? Tem mais para eu falar sobre o Conselho Deliberativo, um caso que envolve diretamente a apuração dos cartões corporativos e a torcida organizada do Corinthians. Bora! Gente, eu vim preparado aqui hoje para gravar, para de novo cobrar Romeu Tuma Júnior, que prometeu que lá na semana retrasada teríamos a Comissão de Justiça formada. Já que ele enviou os casos dos cartões corporativos para a Comissão de Justiça e não para a Comissão de Ética, ele precisava reconfigurar a Comissão de Justiça, já que o próprio presidente da Comissão de Justiça, o Herói Vicente, saiu do cargo, foi para a diretoria e tudo mais. Só que hoje já é 24 de setembro e nada dessa Comissão de Justiça ser formada e o caso está completamente parado e está trazendo toda essa pressão que eu já expliquei aqui, tá certo? Eu vim preparado para gravar para falar isso, só que eu consegui falar com o Romeu Tuma Júnior. Falei com ele. O que o Romeu me explicou? Ele me explicou que retardou a formação da Comissão de Justiça, as novas nomeações, porque o Osmar Stabile não definiu ainda a sua diretoria por completo. Aliás, que demora, hein, Stabile? Não dá para demorar tanto assim. Já está no cargo há um tempo, tem que estar tudo definido. Como o Osmar Stabile demorou para definir, tirou o Herói, parece que vai tirar mais um membro da Comissão de Ética, da Comissão de Justiça. Parece que vai tirar mais um para ser diretor adjunto no jurídico. Então fica essa coisa de conversa daqui, conversa dali. O Romeu Tuma Júnior me explicou o quê? Que ele estava esperando o Osmar definir lá para não acontecer o quê? O Tuma vai lá e escolhe o fulano e o ciclano para a Comissão de Justiça. Só que aí o fulano e o ciclano tem o convite do Osmar para compor a diretoria executiva. Aí para tudo de novo, o Romeu tem que chamar outro. Então por isso o Romeu disse para mim que a justificativa dele é essa, de que ele retardou a formação da Comissão de Justiça esperando o Stabile. Só que o Stabile, de fato, está demorando demais para terminar de compor a diretoria dele. Então ele falou para mim que não vai esperar mais, que talvez ainda nessa quarta-feira ou quinta-feira ele vai soltar uma nota nomeando a nova composição da Comissão de Justiça. Que ele não vai esperar mais, porque, entre aspas, ele sabe que vai começar a apanhar muito da torcida, da imprensa, de todo mundo sobre isso, porque por que não está andando o negócio, né? Então ele decidiu que não vai mais esperar. Portanto, a informação agora é de que aí, entre hoje e amanhã, teremos a Comissão de Justiça nomeada, formada, composta, e aí sim os casos de cartões corporativos vão poder avançar dentro da Comissão de Justiça. Outra coisa importante, vocês viram o absurdo que aconteceu com a torcida do Corinthians em Recife. Leonardo Pantaleão, enquanto diretor jurídico, estava à frente destes casos. Ele montou uma espécie de grupo com as lideranças das organizadas, inclusive ele estava viajando para defender os interesses das organizadas e da torcida do Corinthians como um todo, principalmente como visitante, e estava avançando nessa história. Ele estava à frente de tudo isso. O Pedro Soares não está conseguindo acompanhar esse caso. O Pedro Soares, coitado também, com essas histórias de Rojas e outros transferbans e tudo mais, eu não sei nem se é competência do diretor jurídico fazer isso. Portanto, o que eu soube é, as torcidas organizadas estão pressionando demais um apoio do Corinthians, do clube, para que algo seja feito e que eles tenham algum amparo nessa luta, tá? Sobre questão de ingresso, sobre questão de conseguir entrar no estádio antes, sobre questão de poder usar as faixas e tudo mais. E isso foi meio que perdido depois que o Leonardo Pantaleão virou vice-presidente do Conselho Deliberativo, porque era ele quem estava à frente disso. Eu tive a informação de que o Romeu Tuma Júnior está conversando com o Leonardo Pantaleão, já que o Leonardo Pantaleão agora é presidente da Comissão de Ética e, por enquanto, alguns casos ainda estão naquela fase de ouvir, de convocar a apresentação de defesa. Em tese, entre aspas, ele tem mais tempo. Como era um caso que ele já estava à frente, Romeu Tuma Júnior está propenso a deliberar sobre a concordância de Leonardo Pantaleão, que está disposto, que quer continuar esse trabalho. Houve uma conversa entre os dois para isso e eles vão entender, conversar, não sei se falar com Osmar Stabile, mas qual que é a intenção? A intenção é que o Leonardo Pantaleão continue prestando este apoio às torcidas organizadas ou à torcida do Corinthians como um todo, principalmente nos jogos fora de casa. Depois do que aconteceu em Recife, isso ficou muito latente, era um trabalho que vinha sendo feito e o Leonardo Pantaleão, ao que eu sei, está disposto, topa continuar fazendo esse trabalho, acumulando junto com as atribuições dele na vice-presidência do Conselho Deliberativo, está disposto, quer, e é um trabalho muito importante que vinha sendo muito elogiado por membros das torcidas organizadas, inclusive do Pantaleão viajar junto, para estar por perto, para estar junto aos órgãos competentes, atendendo e solicitando, levando os interesses da torcida e de
repente resolvendo algum problema. Vamos ver, em breve talvez isso seja anunciado, talvez isso seja colocado na mesa, discutido, ou até mesmo de cara já anunciado. Vamos aguardar, mas o Pantaleão está disposto, quer continuar, o Romeu acha interessante e entende que também é uma atribuição do Conselho Deliberativo prestar esse apoio à torcida do Corinthians, tá certo? Informação importante para você que viaja de caravana, que sabe o que são os perrengues que o Corinthians passa fora de casa, e muito provavelmente Leonardo Pantaleão vai continuar, vai retomar aquele trabalho que ele estava tendo antes enquanto diretor jurídico, tá bom? Agora eu quero falar com vocês sobre a negociação com Memphis Depay. Memphis Depay aceitou refazer o contrato, certo, falei isso lá atrás, né? Ou rescindia ou mudava o contrato, lembra? Falei lá atrás, né? Então, pois bem, olha só, uma coisa que me deixa preocupado aí, acordo verbal com o staff do Memphis. Acordo verbal, isso me deixa com os dois pés atrás, mas é isso, por enquanto é um acordo verbal, vamos aguardar. Isso você sabia? Eu acho que não, mas é um acordo verbal. Vamos lá, mais informações, inclusive isso está postado aqui na matéria do André Costa lá no site da Gazeta Esportiva. O Corinthians vai pagar R$1 milhão até fevereiro do ano que vem para o Memphis. Em março de 2026, o Timão se comprometeu a quitar a quantia restante pendente. Qual que é essa quantia? Cerca de R$23 milhões. É 23? É, porque a primeira parcela das luvas é de €2 milhões. Estamos falando aí de algo na casa de R$12 milhões. E o que o Corinthians devia para ele de bonificação, R$11 milhões. Então estamos falando de cerca de R$23 milhões. Ainda tem os 4,7 milhões da premiação do Paulistão, mas isso daí foi colocado junto naquele bolo que o Corinthians fez um acordo de futebol masculino, futebol feminino, toda a premiação, juntou tudo, fez um parcelamento, então o Memphis vai receber a parte dele junto com todo mundo. Então, tirando aquela parte, sobra a bonificação e sobra a primeira parcela das luvas. E aí dá cerca de R$23 milhões. O Corinthians, então, R$1 milhão por mês até fevereiro do ano que vem, e em março paga o restante, o que tiver sobrando, tá certo? Essa é a informação que a gente tem na Gazeta Esportiva, e tem mais. A Esportes da Sorte, ela entra com boa parte do pagamento das luvas, tá? Então, desses 23 milhões aí, boa parte deve vir da Esportes da Sorte, que se comprometeu a ajudar. O total da luva dele, que é dividido em 3 parcelas, o total, se não me engano, dá R$24 milhões, né? Convertendo já para reais, e cerca de 21 milhões vai ser aportado pela Esportes da Sorte. Importante você saber disso. E eu estava aqui falando sobre torcida organizada. Falando nisso, tem uma questão importante que eu quero tocar aqui com vocês. Caso importante envolvendo a torcida organizada do Corinthians é porque a Gaviões, a Fiel, ela está à frente da campanha do Arena, que é uma campanha muito legal que tenta ajudar o Corinthians a pagar o seu estádio. Ok, já conseguiram arrecadar um pouco mais de R$40 milhões. Você pode falar, é pouco, os caras acharam que iam quitar o estádio, mas R$40 milhões, tudo que chega para agregar, para pagar, chega a 40, o Corinthians não está conseguindo pagar ninguém, chega a R$40 milhões para bater do estádio, é excelente, tá? Isso é um ponto. Segundo ponto é a transparência. De novo, faltando transparência. Blog do Paulinho publicou uma informação importante com os documentos aqui, falando sobre o contrato entre Corinthians, Gaviões da Fiel, Caixa Econômica Federal e tudo mais, sobre essa questão da Arena, do dinheiro que pinga para pagar o estádio. E aí tem uma cláusula importante, abre aspas, que o Corinthians autoriza o desconto do valor do percentual assinado em contrato destinado à prestação de serviço por parte da plataforma que receberá as doações. Enfim, tem lá a plataforma, você entra no site, você faz a doação, alguém gere essa plataforma, acho até natural que alguém receba por isso. O problema é que a gente não sabe, e aí vem a questão da transparência, a gente não sabe quem é que gera essa plataforma, quem é o beneficiário disso. Tratando-se de Corinthians, era importante todo mundo saber, tinha que deixar isso claro. Olha só, quem vai gerir a plataforma é a empresa tal, é o fulano de tal, e ele vai receber X por isso. Eu não vejo problema nenhum de receber. Se alguém está trabalhando, tem que receber. Agora, fazer as coisas assim, porque a galera está colocando dinheiro do bolso. Se começar a gerar esse tipo de desconfiança, quem está querendo doar já vai, não vou doar não, peraí, tem gente ganhando. Quem que está ganhando esse dinheiro? Esse é o ponto. Para mim é fundamental para o sucesso e continuidade da campanha que o Gaviões da Fiel ou o Corinthians, sei lá quem, mas os envolvidos venham a público e esclareçam isso. Isso aqui é muito importante e muito grave. Até agora, R$4,9 milhões foram doados, certo? 40, eu falei 4 não, 40,9 milhões. E você não sabe para quem, porque existe uma porcentagem que vai para quem gera essa plataforma. Quem gera essa plataforma? Precisamos saber.
saber. Precisamos saber. E quanto ganha a pessoa que gera essa plataforma? Sabe por quê? Ali no texto fala de percentual. O próprio blog do Paulinho colocou no texto alguns exemplos para facilitar para você. Se a pessoa da plataforma, a empresa que estiver gerindo isso, 1% em cima do que foi doado, só até agora já deu mais de 400 mil reais. 2% já pula para mais de 800 mil reais. Se for 10%, uma prática comum no mercado, nós estamos falando de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais que pode estar indo para alguém. E para quem? E nós estamos falando de um dinheiro que está saindo do bolso do torcedor com a intenção de ajudar o Corinthians, o clube que ele ama, a pagar o estádio do Corinthians. E, cara, é fundamental. Eu procurei a assessoria da Gaviões, falei com a assessoria da Gaviões e perguntei quem é o beneficiário e perguntei quanto ele ganha. Busquei este esclarecimento, que o blog do Paulinho trouxe a informação e agora a gente precisa do esclarecimento. Essas perguntas precisam ser respondidas. Penso eu assim, você não concorda comigo? Isso não tem que ser respondido? Então, procurei a assessoria do Gaviões é Fiel. Ficou de conversar com o advogado da Gaviões e me mandar uma resposta. Só que isso foi anteontem, nem sei mais, e até agora não chegou a resposta nenhuma. Tudo bem, estavam voltando de Recife, mas dá para tratar por telefone e até agora não veio resposta nenhuma, então eu estou aqui agora publicamente trazendo esse assunto à tona, repercutindo, na verdade, a matéria. Eu tenho que dar o mérito pro blog do Paulinho, que a notícia é dele, mas isso aqui é muito importante, creio eu, de muito interesse do torcedor, principalmente daquele que doou e que quer doar. Para a campanha ter sucesso e continuidade, penso eu, precisamos saber quem é o beneficiário e quanto está ganhando em cima das doações. Tá certo? Bom, gente, para fechar, o Corinthians vai estrear o novo uniforme, aquele todo preto com destaques laranja, uniforme da Nike, o Total 90 contra o Flamengo. Você gosta? Eu penso o seguinte, eu sou totalmente contra cores diferentes, coloridas em uniforme de time de futebol do Corinthians ou de qualquer outro. Eu não gosto, sou tradicionalista, pode me chamar de nostálgico, retrógrado, o que for, eu não gosto de cores diferentes do time. Cores para mim é preto e branco e acabou, eu sou daqueles que é a favor da lista, camisa listrada do Corinthians é sempre, nunca sem as listras, para mim colocar isso na reforma do estatuto, mas aparentemente não ficou feia, pela foto, quero ver pessoalmente, aparentemente não ficou feia. Acho que parece uma camisa legal, parece uma camisa bonita, mas é preto e laranja, né? O Corinthians não é a Holanda, o Corinthians é o Corinthians, é preto e branco. Penso eu assim, o que você pensa? Deixa aqui nos seus comentários. Olha, esse vídeo tem muita informação, tem muita apuração. Se você viu até o fim, você vai sair daqui, saiu daqui já muito bem informado. Vale o like? Vale o like. Se você não é inscrito, então, se inscreve aqui no canal que vai ter muito conteúdo como esse aqui. Valeu, gente. Se cuidem. Aquele abraço. Salve, torcedor do Corinthians. Seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos. Todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians aí que precisa melhorar seu rendimento dentro de campo. A Gaviões da Fiel tá muito revoltado aí com o elenco corintiano, que não consegue demonstrar muita coisa aí dentro de campo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians.